E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre perfusão por tomografia computadorizada. E a perfusão por TC tem várias aplicações, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre o diagnóstico do AVC. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rafael Lourenço. Se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, não deixe de clicar aqui embaixo para se inscrever e ativa o sininho para ser notificado toda vez que a gente postar vídeos novos. Então vamos lá, perfusão TC. Antes de saber interpretar a perfusão TC, é muito importante que as pessoas saibam por que esse exame é feito, qual que é o objetivo do exame. Todo exame de imagem ele tem o objetivo de responder a algumas perguntas que o clínico ou o neurologista pode ter. E não é diferente com a perfusão TC. Eu vejo muita gente tentando interpretar os exames sem realmente entender por que eles são feitos, sem saber qual que é o objetivo daquele exame. Então essa é a primeira coisa que a gente vai ver. Então vamos lá no computador que eu vou mostrar para vocês por que a perfusão por TC é feita. Então eu queria que vocês imaginassem uma área de parênquima encefálico que é irrigado por esse ramo arterial que está mostrado aqui na figura. Essa não é uma representação anatômica, não existe nenhum território vascular que se dispõe dessa maneira, mas é só uma disposição gráfica para vocês entenderem o conceito. Então imaginem que esse vaso sofre uma oclusão, por qualquer motivo que seja, e todo aquele território, então, irrigado por esse vaso, vai começar a apresentar um sofrimento isquêmico, por falta de oxigênio, por falta de nutrientes. E observem que a região mais central desse território, que está representada aqui em vermelho, ela sofre mais, o sofrimento isquêmico nessa região é mais intenso. Por que isso acontece? Nas regiões mais periféricas, ainda há um aporte sanguíneo de colaterais vindos de outras regiões vizinhas. Essas colaterais não estão representadas na figura, mas elas ainda vão suprir parte da demanda metabólica dessas regiões mais periféricas. Enquanto que as regiões mais profundas, elas são mais dependentes desse ramo arterial aqui, portanto elas vão demonstrar um sofrimento mais intenso. Se não houver nenhum tipo de desobstrução desse ramo arterial ocluído, nós vamos observar que essa região mais central ela vai evoluir para necrose. Vai haver morte celular daquele território, enquanto que a região periférica vai passar a demonstrar aquele sofrimento mais intenso que a região central estava apresentando. Isso é o que a gente chama de core isquêmico. Essa região central necrótica que já morreu é o que a gente chama de core isquêmico. E a região de tecido potencialmente salvável, que está ao redor desse core isquêmico, é o que nós chamamos de penumbra ou penumbra isquêmica. Se essa oclusão persistir, se essa oclusão não for resolvida, aí todo aquele território tem uma tendência a evoluir para a morte, necrose, e, portanto, virar tudo um grande core isquêmico. E qual que é o objetivo da análise por perfusão? É exatamente nós sermos capazes de diferenciar esses dois pacientes. Aquele que ainda exibe uma área de tecido potencialmente salvável, que está sofrendo com isquemia, mas que ainda pode ser salvo por uma terapia de reperfusão, por exemplo, por uma trombólise mecânica, e aquele paciente que já tem todo aquele território morto e que não vai se beneficiar de uma terapia intervencionista que pode, por sua vez, trazer riscos ao paciente. Então o paciente ele é posicionado no tomógrafo e ele recebe uma dose intravenosa de contraste. E aí, durante a primeira passagem desse contraste pelo parênquima encefálico, a gente adquire imagens tomográficas sequenciais. Essas imagens a gente não usa para interpretar, elas não são interpretáveis ao olho humano. A gente envia essas imagens para uma estação de trabalho e vai fazer um pós-processamento dessas imagens. Nesse vídeo, a gente não vai ensinar como que é feito esse pós-processamento. Isso também depende de cada software, depende de cada fabricante de tomógrafo. Mas se vocês tiverem interesse, deixe aqui nos comentários que a gente faz um vídeo depois só sobre esse pós-processamento. O importante é que esse pós-processamento vai gerar para a gente 4 mapas, e esses sim a gente pode interpretar. São os mapas de MTT, de TTD, o CBF e o CBV. A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles daqui a pouco. Mas antes disso, eu queria que vocês entendessem o processo. Então imaginem que o parênquima encefálico está lá, na sua atenuação normal, né, a tomografia, e a gente administra uma dose intravenosa de contraste nesse paciente. Conforme esse contraste chega no parênquima encefálico e passa pelo leito capilar do parênquima encefálico, a densidade desse parênquima aumenta um pouquinho. E aí, conforme mais contraste vai chegando, a densidade vai aumentando mais e mais, até que ela atinge um pico de densidade, até que a gente chega na densidade máxima daquele contraste.
E a partir daí aquele contraste vai sendo lavado pelo sistema venoso do parênquima encefálico, né? Então a densidade do parênquima vai diminuindo, e diminuindo, e diminuindo cada vez mais, até voltar à densidade habitual do parênquima encefálico. Se a gente pegar um ponto, um único pixel aqui, um ponto isolado no parênquima encefálico e observar ele mais de perto, com mais atenção, a gente vai conseguir entender cada um dos mapas que eu vou mostrar para vocês. Então, imaginando esse ponto, ele está lá com a sua densidade habitual de parênquima encefálico. Conforme o contraste chega, a densidade dele aumenta, por isso que esse pontinho ficou mais claro aqui. E se a gente imaginar isso num gráfico de densidade por tempo, a gente poderia representar isso assim. A densidade do parênquima estava lá, normal, basal dela, e a densidade aumentou com a chegada de um pouco de contraste. Quando chega mais contraste, a densidade desse ponto aumenta, e aí o gráfico vai ser representado assim, com uma densidade ainda mais alta. E aí chega mais contraste, a densidade aumenta até que chega num pico de densidade aqui do nosso gráfico. E aí, conforme o sistema venoso vai lavando aquele contraste, a densidade daquele ponto vai diminuir e no nosso gráfico a curva vai cair. E aí vai diminuir mais, e a curva vai cair mais, e mais, e mais, até que o resultado final da aquisição da perfusão, se a gente for representar graficamente, a gente enxergaria dessa forma. O parênquima encefálico tinha lá sua atenuação habitual, sua densidade habitual. Conforme o contraste foi chegando, essa densidade aumentou até que fez um pico, e aí o sistema venoso lava aquele contraste e a densidade cai até quase retornar à linha de base. Normalmente ele demora bastante para retornar à linha de base, mas para nossa interpretação a gente pode fingir aqui que ele retornou à linha de base. E aí o computador usa esse gráfico de densidade por tempo para calcular cada um daqueles mapas que eu mencionei para vocês antes e que agora eu gostaria que a gente entendesse de uma maneira mais profunda. Vamos começar então com o mapa de MTT, que vem do inglês Mean Transit Time, que quer dizer tempo de trânsito médio. O computador usa esse intervalo de tempo entre o influxo arterial de contraste e o efluxo venoso do contraste para atribuir uma cor para cada ponto do parênquima encefálico no mapa de tempo de trânsito médio. Então, conforme esse intervalo prolonga, conforme esse tempo aumenta, o computador vai pintar aquele ponto de cores mais puxadas para as cores quentes, como o vermelho, o amarelo. E conforme esse intervalo de tempo se reduz, o computador vai pintar aquele ponto com cores mais puxadas para o frio, portanto roxo, azul. Então vamos imaginar aqui um ponto padrão ali que está dentro do normal, o computador calculou esse intervalo de tempo e ele atribuiu essa cor mais verde para esse ponto. O computador vai fazer isso para cada ponto e aí vai gerar o mapa de MTT, certo? Durante o AVC, durante um processo de sofrimento isquêmico, o tempo de trânsito médio aumenta. Então, esse tempo vai ficar prolongado aqui por diversas razões. Existem mecanismos compensatórios, vasculares no encéfalo, que vão promover vasodilatação quando a gente está tendo algum tipo de sofrimento isquêmico. Enfim, tem vários motivos pelos quais o tempo de trânsito médio no AVC vai ficar aumentado. Portanto, o computador, percebendo que aqueles pontos que estão com sofrimento isquêmico têm um intervalo de tempo aumentado, ele vai pintar aqueles pontos com cores mais puxadas para o quente, como o vermelho, por exemplo. O mapa de TTD, que vem do inglês Time to Drain e significa tempo de drenagem, funciona de maneira muito semelhante ao MTT. Só que ao invés de calcular o intervalo entre o influxo arterial e o efluxo venoso de contraste, no TTD é calculado o tempo entre o pico e o efluxo venoso de contraste. Então, esse intervalo que está representado aqui pela seta roxa. O computador calcula isso para cada ponto e atribui uma cor para cada ponto da mesma forma que é feito com todos os mapas. Então, nesse caso aqui, o computador atribuiu uma cor roxa para esse intervalo de tempo, e no caso do AVC, esse intervalo de tempo também está prolongado, pelos mesmos motivos do prolongamento do tempo do MTT. Então, o computador vai perceber isso e vai atribuir cores mais puxadas para o quente, no espectro das cores, mais puxadas para o vermelho, para o amarelo, para aquelas regiões que estão apresentando um sofrimento isquêmico. O mapa de CBV, ou volume sanguíneo cerebral, é um mapa que representa a quantidade de sangue ou a quantidade de contraste que tinha naquela área de parênquima encefálico no momento da aquisição. E como que o computador faz esse cálculo do CBV? Ele usa a área
embaixo do gráfico aqui para estimar a quantidade de sangue que tinha naquele momento. Então, ele faz isso para cada ponto e calcula todo o mapa do CBV. Aqui nesse caso, o computador calculou essa área e essa área ele determinou um ponto verde, né? Determinou uma cor verde ali para aquele ponto. No caso do AVC, o comportamento do CBV ele exige um pouco mais de cautela para interpretar. No início do sofrimento isquêmico, por causa daqueles mesmos mecanismos regulatórios que alteram o MTT e o TTD que a gente acabou de mencionar, vai haver uma vasodilatação e, portanto, um aumento daquela curva, né, da área sob a curva no gráfico. E aí o computador vai perceber esse aumento da área e vai colorir aqueles pontos com cores mais puxadas para o quente, portanto, vermelho, amarelo. Mas se o processo de isquemia continuar e aquele tecido evoluir para necrose, morte, lembra que um tecido necrosado, né, um tecido desvitalizado, ele é avascular, ele não tem mais uma vascularização tão profusa quanto um tecido vivo. Então a área sob aquela curva vai ficar menor, o computador entendendo isso, vai pintar aqueles pontos de azul. Então a interpretação do CBV depende de qual estágio da isquemia, depende de em qual estágio da isquemia o nosso paciente se encontra. Enquanto que nas fases iniciais de um processo isquêmico, o CBV pode estar normal ou até um pouco aumentado, por causa desses mecanismos regulatórios, vasodilatação que eu acabei de falar. Nas fases mais avançadas, quando já houve uma evolução para necrose, para a perda daquele tecido, o volume sanguíneo cerebral vai estar reduzido, porque tecido necrosado ou desvitalizado são tecidos menos vascularizados do que o parênquima normal. E o último mapa que eu gostaria de mostrar para vocês é o mapa de CBF, ou fluxo sanguíneo cerebral. Esse mapa ele estima a velocidade com que aquele sangue chega naquele território vascular. Ele estima a quantidade de sangue que chega por unidade de tempo, portanto, o volume sanguíneo por segundo. E o computador faz o cálculo do fluxo sanguíneo cerebral através desse ângulo na curva que o nosso gráfico representa. Quanto maior esse ângulo, mais rápido o sangue está chegando, portanto, maior o fluxo sanguíneo cerebral. E quanto menor esse ângulo, mais lentamente o sangue está chegando, portanto, menor o fluxo sanguíneo cerebral. Aqui no caso, o computador calculou esse ângulo e ele atribuiu uma cor verde para esse ponto no parênquima, estimado aqui um fluxo sanguíneo cerebral normal para aquela região. Especificamente no caso do AVC, esse ângulo vai estar reduzido, já que a gente tem uma obstrução do leito arterial e, portanto, o fluxo vai chegar de uma maneira mais lenta. O computador percebe que esse ângulo está reduzido e vai pintar aquele ponto ou aquela região com cores mais puxadas para as cores mais frias no espectro das cores, portanto, roxo, azul, alguma coisa nesse sentido. E agora que a gente conhece os 4 mapas mais importantes aí da perfusão por tomografia computadorizada, vamos ver com calma como que cada um deles se comporta em cada uma das fases do processo de isquemia. Então, no tecido normal, a gente espera, obviamente, que o MTT, o TTD, o CBF e o CBV estejam todos normais. Quando a gente inicia um processo isquêmico, né, quando há uma obstrução, mas a isquemia ainda está compensada, ainda não está causando um déficit de nutrientes e oxigênio para aquela região, a gente já tem uma alteração do MTT e do TTD, que são os dois primeiros a se alterar e, portanto, os mais sensíveis, enquanto o CBF e o CBV, normalmente, eles ainda estão normais. O CBV pode até estar aumentado por causa daqueles mecanismos autorregulatórios que a gente tem mencionado ao longo do vídeo. Quando essa isquemia ela perde essa compensação, quando já há um sofrimento isquêmico real ali por falta de nutrientes e oxigênios, a gente vai ver que o MTT e o TTD eles continuam aumentados e a gente começa a observar uma queda do fluxo sanguíneo cerebral. Enquanto isso, o CBV ele segue normal ou até um pouco aumentado. Então, a gente ainda não tem uma alteração significativa ali do CBV. Conforme esse tecido necrose, ele evolui para a morte por falta desses nutrientes, a gente vai ver que, pelo menos nas fases iniciais, que são as fases que a gente recebe esses pacientes, a gente continua com o MTT e o TTD aumentados, o CBF continua reduzido, mas agora a gente vai ver uma redução também do CBV. Então, percebam que o primeiro parâmetro a se alterar é o MTT e o TTD. São os dois parâmetros mais sensíveis para detectar uma área de sofrimento isquêmico. Conforme a gente tem penumbra,
tem uma queda do CBF, mas ainda com CBV normal ou ligeiramente aumentado. E conforme a gente tem uma necrose completa e aquele tecido morre, aí sim o CBV vai reduzir. Portanto, o CBV ele representa uma área de tecido, o CBV mais baixo representa uma área de tecido desvitalizado. Para a gente compreender isso bem e amarrar direitinho, eu queria mostrar um exemplo. Eu não vou mostrar vários exemplos aqui nesse vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo, vou mostrar só um. Mas se o pessoal gostar também, deixa nos comentários, quem sabe a gente faz um vídeo só com exemplos. Então imagine que você está no seu plantão e você recebe esse paciente vindo do pronto-socorro para um protocolo AVC. E aí ele faz essa tomografia sem contraste e a primeira coisa que chama a atenção é esse apagamento aqui do núcleo lentiforme direito. Se a gente comparar com o núcleo lentiforme esquerdo, que a gente consegue definir muito bem, o núcleo lentiforme direito está um pouco apagado, a gente não consegue ver ele tão bem. Quem está mais atento consegue ver outros achados, mas eles são bem sutis. Mas, por exemplo, existe aqui um certo apagamento dos sulcos na transição parieto-temporal direita. Compara com os sulcos na região parieto-temporal esquerda, como eles são mais pronunciados, e aqui eles estão um pouco mais apagados, a gente não consegue definir bem os sulcos, principalmente nessa região aqui. Mas não seria recriminável se você estivesse no pronto-socorro e observasse apenas as alterações aqui do núcleo lentiforme. As outras alterações são bastante sutis. Eu dei uma forçada na janela aqui para a gente conseguir ver melhor. Aqui a gente vê muito bem a alteração do núcleo lentiforme, e comparado aqui ao núcleo lentiforme esquerdo, isso fica bem evidente com a janela mais pronunciada. E também a alteração dos sulcos fica um pouco mais evidente com essa janela mais forçada. E aí esse paciente é submetido ao estudo perfusional, e o primeiro mapa que a gente vai avaliar é o mapa de TTD, é o tempo de drenagem. Se a gente observar, não somente aquela área do núcleo lentiforme, que a gente via as alterações mais evidentes na tomografia, está com o TTD alargado, mas todo o território da artéria cerebral média demonstra cores mais puxadas para o lado quente. A gente vê que o parênquima, a maioria do parênquima, né, o normal do TTD, são cores mais puxadas para o frio, mais puxadas para o roxo, para o azul, e o território da artéria cerebral média direita está todo com cores mais quentes, mais puxadas para o verde, para o amarelo, para o vermelho. E naquela região do núcleo lentiforme está ainda mais quente, está puxado bem para o vermelho, assim, bem no limite superior aqui da nossa escala do TTD. Inclusive, se a gente for avaliar alguns cortes mais altos ou mais baixos, mais craniais ou mais caudais, a gente vê que realmente aquela área de alteração do TTD se estende cranialmente e se estende caudalmente, portanto, todo o território da artéria cerebral média direita com esse tempo de drenagem alargado. O próximo mapa que a gente olha é o mapa de CBF, ou fluxo sanguíneo cerebral, e mais uma vez a gente observa que aquela alteração do CBF ela está em todo o território da artéria cerebral média direita, e não só no núcleo lentiforme, como a gente via na tomografia computadorizada sem contraste. O normal para o fluxo sanguíneo cerebral, principalmente nas regiões corticais aqui, é a gente ter essas cores mais puxadas para o quente, igual a gente vê no hemisfério cerebral esquerdo, que eu estou mostrando aqui. Mais puxadas para o vermelho, para o amarelo. Por quê? O córtex e as regiões de substância cinzenta profunda, como o núcleo lentiforme, são áreas metabolicamente muito ativas. Então, o normal é a gente ver cores mais puxadas para a parte mais alta aqui do espectro do CBF. E no hemisfério cerebral direito, a gente vê que esse córtex está com regiões mais puxadas para o frio, mais azuis, mais roxas, e principalmente na região do núcleo lentiforme, que era a região mais evidente na tomografia sem contraste, onde as cores estão bem aqui no limite inferior da escala. Quando a gente olha o mapa de volume sanguíneo cerebral, mais uma vez o normal, vou pegar aqui o hemisfério esquerdo, o normal, o esperado, é que essas áreas sejam quentes, as áreas corticais e de substância cinzenta profunda, mais puxadas para o vermelho aqui, para a parte superior do espectro. E aqui no hemisfério cerebral direito, a gente vê que o córtex está preservado, está com áreas quentes, está com áreas mais puxadas para a região superior aqui do espectro da escala. Enquanto que o núcleo lentiforme, que é aquela área que mais chamava atenção na tomografia sem contraste, está mais frio. Compara aqui com o núcleo lentiforme contralateral, que está mais quente, que está mais puxado para o vermelho, o núcleo lentiforme direito está mais roxo, mais azulado.
Então, tem uma área de redução do CBF aqui no hemisfério cerebral direito, mas o córtex, o restante do território da artéria cerebral média, ele está preservado ainda aqui no CBV. Então, percebam, há uma dissociação entre o CBF e o CBV. Enquanto no CBF, a gente tem uma área de fluxo sanguíneo cerebral reduzido em todo o território da artéria cerebral média, no CBV, que mostra mais para a gente aquele core isquêmico, aquela área que já morreu, a gente percebe que o território da artéria cerebral média ainda está preservado. E só a região mais profunda aqui do núcleo lentiforme é que está com o volume sanguíneo cerebral reduzido. Ou seja, toda essa área que está alterada aqui no CBF, mas está poupada no CBV, ela deve ser uma área de penumbra. Portanto, esse paciente ele tem tecido potencialmente salvável, ele poderia se beneficiar de uma terapia de reperfusão vascular se ele não tiver nenhum tipo de contraindicação para isso. Se a gente voltar aqui na nossa tabelinha, a gente percebe que essa área está enquadrada aqui na região de penumbra, porque ela tem um MTT e o TTD aumentados, ela tem uma redução do CBF, mas o CBV ainda está normal. Então, esse paciente pode se beneficiar de uma terapia e é para isso que serve o método, exatamente para identificar esse paciente. Muita gente pergunta ainda algumas coisas específicas, como, por exemplo, Rafael, como que você coloca isso no laudo? Como que a gente escreve sobre a perfusão? Eu acho que ia prolongar muito o vídeo se eu ficar falando sobre isso, mas eu vou deixar aqui na descrição um exemplo assim, de como que a gente poderia laudar. Por exemplo, esse caso, vou deixar só a parte da perfusão para vocês. E também vou deixar algumas referências para quem quiser se aprofundar sobre esse assunto e ler um pouquinho mais. Algumas referências que eu achei bem legais que podem acrescentar para vocês. Então, pelo vídeo de hoje é isso. Se você gostou, se você aprendeu, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo com quem você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.